pessoal, tudo certo? Reta final do Brasileirão e agora é rodada atrás de rodada. A 35ª rodada acabou na última quarta-feira e agora final de semana, 36ª rodada do Brasileirão e claro, temos Cartola na área. E a última, eu prometi aqui que a gente ia se recuperar do fiasco do anterior e cumpri. Foram 100,33 pontos. Mais uma vez passamos dos 100 pontos. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Uma rodada que quase tudo deu certo, perdemos alguns SGs, mas não fizeram falta porque acertamos no meio campo, acertamos no ataque, e aí depois daquele fiasco da 34ª rodada, a 35ª rodada veio para lavar a alma, 100 pontos, quase o dobro da média geral dos cartoleiros que ficou na casa dos 55,9 pontos, e claro, recuperamos todo o dinheiro perdido de cartoletas. Agora o patrimônio está com quase 160 cartoletas, tranquilo para montar o time nesta reta final do Brasileirão, mas chega de papo e vamos ao que interessa, que são as dicas da 36ª rodada. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO e importante ressaltar, rodada com apenas 8 jogos valendo. Palmeiras versus Botafogo e Atlético Mineiro versus Juventude, que aconteceram na terça-feira, não valem para o Cartola, obviamente, então são apenas 8 jogos. Mas vamos para as dicas de uma vez, começando pelo gol com Mikael do Atlético. O Atlético que recebe o Fluminense, jogo dos desesperados, duelo direto contra o rebaixamento, o Furacão pode se livrar quase que matematicamente da queda se vencer e o Mikael pode ser decisivo para este confronto. O Mikael em 14 jogos no Brasileirão já tem 43 defesas, uma boa média, e nos últimos 3 jogos do Furacão na Liga Arena, em 2 o time não foi vazado, ou seja, o Mikael garantiu o SG. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, foram 10 pontos, porque foi muito exigido. O Mikael vem fazendo boas defesas, vem sendo importante, vem sendo regular. Se o Furacão mantiver o SG, é para ele passar dos 7, 8 pontos tranquilamente. Como o Atlético vem se recuperando jogando em casa e é favorito para a partida, vamos apostar que o Atlético vai vencer o jogo, não vai sofrer gols, e aí o Mikael vai ter uma partida tranquila, uma pontuação segura para os cartoleiros. Seguindo nas dicas, agora vamos de Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino na lateral. O Capixaba é um velho mito do Cartola aqui dos últimos anos, sempre vem bem, veio se destacando, perdeu boa parte desse Brasileirão por causa de lesão e desde que voltou, vem escalonando os pontos. Começou mal lá com 2 pontos no primeiro jogo, mas rodada após rodada ele foi melhorando sua pontuação. Nos últimos 4 jogos, passou dos 5 pontos, nos últimos 2 jogos, passou dos 7 pontos. Contra o Inter, mesmo o Bragantino tomando 4 gols, ele fez mais de 11 pontos. Claro que marcou, deixou dele, mas mesmo assim, mesmo sem o gol, teria feito na casa dos 4 pontos. E o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro que vem em má fase, perdeu o título da Sul-Americana, não vence há muito tempo no Brasileirão, luta ainda por G7, por de repente G8, busca ainda a vaga na Libertadores ano que vem, e o Bragantino, por sua vez, tenta se recuperar e sair da zona de rebaixamento. O Red Bull Bragantino que vem em má fase, o Cruzeiro também não vem bem, um confronto que promete ser aberto com os dois times buscando o gol e aí permitindo também espaços. E o Juninho Capixaba é um jogador que aparece muito ofensivamente, tanto é que já fez gol, já tem mais de 15 finalizações nesse campeonato, mas também é um jogador que desarma muito, tem com a marcação o seu grande forte. E aí, claro, o Cruzeiro abrindo espaços para o Juninho chegar e também pode ser efetivo em desarmes, em faltas sofridas, então quer dizer, é um jogador quase completo, por isso a nossa dica na lateral é Juninho Capixaba. E no meio campo, a nossa dica é Lucas Moura do São Paulo. Eu poderia vir aqui e falar do Garro, que vem sendo o grande mito do Cartola nos últimos jogos, mas os números do Lucas são muito interessantes. Nos últimos 6 jogos do São Paulo, ele marcou 4 gols e deu 2 assistências, vem sendo decisivo para o time paulista nessa briga por vaga na fase de grupos da Libertadores. São Paulo, que é o 6º colocado, ainda almeja de repente uma 5ª colocação e precisa vencer o jogo. A partida é fora de casa contra o Grêmio, só que o Grêmio, nos últimos 13 jogos, em 12 foi vazado. A defesa gremista vem sofrendo jogo após jogo e o Lucas, nos últimos 3 jogos fora de casa do jogo do São Paulo como visitante, foi muito bem. Em 2, passou dos 10 pontos. E no outro jogo, passou dos 6 pontos. Ou seja, ele tem uma média aí de quase 10 pontos por jogo nas últimas 3 partidas fora de casa. Então, mesmo o jogo sendo na Arena do Grêmio, o Grêmio precisando do resultado, o momento defensivo do time gaúcho e o momento positivo do Lucas nos scouts decisivos com gols e assistências fazem a gente apostar no Lucas. Então, a nossa dica no meio campo é Lucas Moura do São Paulo. E no ataque, vamos de holandês, Memphis Depay do Corinthians. Corinthians que joga fora de casa contra o Criciúma, Criciúma desesperado, precisando da vitória para de repente sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então deve ceder espaços, o Criciúma não pode jogar na defensiva só pensando no empate, deve ir para cima e criar espaços, e aí o Memphis vai deitar e rolar. Sem o Yuri Alberto, que segue lesionado, o Memphis vai ser a grande referência do ataque do Corinthians. E o Memphis, em 8 jogos no Brasileirão, já tem 4 gols
e uma assistência. Esses números conseguidos nos últimos 5 jogos. O Memphis agora conseguiu se entrosar, se adaptou ao futebol brasileiro, se adaptou ao estilo do Corinthians e nos últimos jogos vem muito bem, tanto que nessas últimas 5 partidas, em 4 passou dos 9 pontos. Contra o Cruzeiro, por exemplo, fez 17 pontos com 1 gol. Você tirando esse gol, ele ainda teria feito 9 pontos sem scout decisivo. É um cara que deve ter espaço, finaliza bastante, tanto de fora da área quanto dentro da área. Deu espaço, ele tá finalizando, tem o Garro para servir ele. Então, mesmo o jogo sendo em Santa Catarina, diante de um desesperado Criciúma, mas o Corinthians vindo de uma sequência de vitórias, 5 vitórias consecutivas no Brasileirão, já está de olho em Libertadores. Então, por isso, nossa aposta no ataque, Memphis Depay do Corinthians. E o nosso capitão, para vestir a braçadeira, outro europeu, agora o dinamarquês Bright White do Grêmio. O Grêmio, como a gente falou aqui, tem problemas defensivos, mas ofensivamente o Bright White vem sendo o cara do Grêmio. São 7 gols e 2 assistências nesse Brasileirão. Nos últimos 3 jogos marcou 2 gols, vem sendo decisivo, a bola sempre pinta para ele e ele precisa de 2, 3 oportunidades para mandar para o gol. O São Paulo, por outro lado, também sofreu muitos gols recentemente, sofreu gol do Atlético Mineiro, que não marcava gol há muito tempo, sofreu gol do Atlético Paranaense, que vinha não fazendo gols fora de casa também. Então o São Paulo defensivamente tem tido muitos problemas, tem se atrapalhando, se complicando, e como a gente falou, o São Paulo fora de casa veio bem com o Lucas, o Bright White vem sendo decisivo, vem sendo goleador no Grêmio. O Grêmio vem numa crise, Renato Gaúcho, com declarações polêmicas, mas o Grêmio sabe que vencer o São Paulo é fundamental. Se vencer o São Paulo, pode praticamente selar a permanência na primeira divisão. Por outro lado, se perder, pode ver a ZR se aproximar e ficar, de repente, a 1 ponto dos últimos 4 colocados. Por isso, a partida é importantíssima para o Grêmio, que vai para o ataque, vai tentar explorar o lado defensivo do São Paulo. E aí, Bright White é a nossa dica, faixa de capitão para o dinamarquês do Grêmio. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Você não presta. É Mateuzinho do Vitória. Mas nessa rodada, que tem muitos outros meio-campistas como opções para os jogos, o Mateuzinho está ficando um pouco de lado. E aí por isso a gente coloca ele como um nome ousado. Mas é um cara decisivo para o Vitória no campeonato. Já são 5 gols e 6 assistências no Brasileirão. Além disso, além dos números ofensivos com muitas finalizações, ele também é muito forte na marcação. São 40 desarmes e já sofreu 75 faltas. É muito marcado pelos adversários porque ele aparece tanto no campo ofensivo quanto no campo defensivo. E o Vitória recebe o Fortaleza, jogo de nordestinos, jogo no Barradão. Fortaleza ainda com pequenas chances de título do Brasileirão, mas quer se garantir no G4 pela fase de grupos na Libertadores. E o Vitória ali a 1, 2 pontos de se garantir na primeira divisão, de fugir de qualquer risco de rebaixamento. Então deve ser um jogo aberto. O Mateuzinho vai ser o cara principal para criar as jogadas do Vitória, também vai ajudar na marcação. E aí um jogo que deve ser muito aberto, porque o Fortaleza não deixa muitos espaços também. Vai ser um jogo lá e cá, como a gente falou, ofensivo para os dois lados. A gente aposta que o Mateuzinho pode manter o rendimento dos últimos jogos. E nas últimas 4 rodadas, em 3, passou dos 5 pontos, sendo que em 2 teve mais de 10 pontos. Então o Mateuzinho vem numa regularidade nessa reta final do Brasileirão. Então por isso a nossa ousadia da rodada, Mateuzinho, meia do Vitória. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado, às 7h29 da noite, e reforçando, são 8 partidas nessa rodada. Os jogos de Palmeiras e Botafogo e Atlético Mineiro e Juventude, que já aconteceram, não valem para o Cartola, são 8 jogos, e como a gente sempre fala aqui, de acordo com os noticiários, com as escalações que saem das equipes, a gente pode modificar a nossa escalação com 1, 2 ou até 3 trocas, mas a base é essa aqui. E tá acabando novembro, é a última rodada do mês e ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça na Estúdio da Barba. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto, pela boa apresentação na segunda metade do Brasileirão, mas o campeão geral, aí meu amigo, é kit churrasco para comemorar o título com a galera, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e também até o carvão para colocar esse churrasco em prática, chamar os amigos, a família e comemorar o título no Cartola. Então não perca tempo, se inscreva lá na liga, se inscreva aqui no canal também, acione as notificações para você sempre receber um aviso quando o vídeo novo estiver no ar. E também quero saber de vocês como é que vocês estão no Cartola, como é que foi essa temporada de Cartola que está acabando, só mais 3 rodadas. E se as dicas que a gente está dando aqui estão ajudando vocês, enfim, deixe seus comentários, opiniões, críticas, sempre é tudo muito bem-vindo. Então boa sorte nessa rodada e valeu, galera!